Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. E hoje, veja 10 livros sobre criação de crianças e adolescentes indicados por especialistas. Vamos à nossa série aí, que de vez em quando aparece, de 10 alguma coisa, né? Já tivemos os 10 livros indicados para se conhecer bem o Brasil, uma indicação feita pelo Antônio Cândido, um especialista em literatura brasileira, um estudioso, um pesquisador muito importante, já falecido, com quase 100 anos, e que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem. E agora vamos a essa lista sobre livros para ajudar a criar os nossos filhos, certo? Eu comentei até no vídeo anterior que é engraçado nessa coisa de 10 listas de alguma coisa. 10 filmes para você assistir, 10 lugares para você conhecer, 10 comidas para você comer na sua vida. E vocês sabem qual que foi a primeira lista, primeiro 10 listas que a gente tem na história? Pelo menos até hoje, né? A informação primeira que eu tenho, pelo menos, sobre listas são os 10 mandamentos, né? Eu acho que de lá para cá, tudo para ter um impacto tem que ter o número 10. 10 alguma coisa, 10 alguma coisa. Eu fiz um comentário também no último vídeo, né? Das indicações do Antônio Cândido, que as listas são importantes, mas elas são sempre parciais, né? Elas são sempre um recorte dentro do todo, mas ajudam a gente a nos guiar por um caminho. E aqui o caminho é da criação de crianças e adolescentes. Um tema realmente espinhoso. E assim, só de ver uma ideia de 10 livros indicados para a criação de crianças e adolescentes, eu já gosto. Por que eu já gosto? Porque desmonta aquela ideia de que os adultos sabem tudo. Né? Os adultos sabem, os adultos fazem, acontece. Não, a gente tem dúvida, a gente não sabe como agir. E a melhor forma de resolver um problema quando a gente não sabe como agir é procurar ajuda. E de preferência, ajuda com um especialista. Por isso que eu estou trazendo também esses livros, porque eles são indicados por especialistas, beleza? Então eu vou comentando o título do livro, a sinopse dele, o comentário do especialista, e ao final eu faço um comentário meu, só para dar o crédito, estava esquecendo, a autora dessa notícia, que eu vou deixar o link aqui na descrição, é a Thaís Porsche, beleza? Vejam lá o texto por vocês mesmos, mas aqui a gente vai conversando sobre isso. O primeiro livro, livro número 1, o título é O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler. Então, um título chamativo, né? Um livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, parte de um pressuposto óbvio que nossos pais tiveram dificuldades em nos criar. Todo mundo tem, né? Criança não vem com receita, não vem com passo a passo. Sobre esse livro é um texto da autora Philippa Perry, e provavelmente a pronúncia não seja das melhores porque eu não falo inglês. E a especialista que foi chamada para comentar esse livro é especialista em terapia cognitiva comportamental na Universidade de São Paulo, a USP, Fabiola Luciano. Aí as aspas do que ela fala sobre esse livro. O livro consegue transitar pela perspectiva dos filhos, garantindo uma porta de entrada para a comunicação efetiva com eles. E, ao mesmo tempo, toca o universo dos pais, sensibilizando para a importância de se revisitar para exercer uma educação parental positiva. Então essa ideia, né? Vamos criar nossos filhos, mas vamos olhar como nós fomos criados, vamos ver o que não foi tão bacana assim e vamos melhorar o que for possível, né? Interessante. Próximo livro, livro número 2. O título é Coerção e suas implicações. Já não é um título tão chamativo assim, né? Mas é um título pelo menos honesto. É importante também ser honesto, não só fazer um título que vai encher os seus olhos. Esse texto, Coerção e suas aeronaves, o nosso livro 2 aqui dessa lista, foi escrito pelo cientista comportamental Murray Sidman. E quem vai comentar sobre isso é
pedagogo pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná, aqui no Paraná, Geraldo Peçanha. Aspas para o livro. O livro desmonta a ideia de que a severidade e restrições resultam em adultos mais dóceis e amorosos. Bem, é aquela ideia que felizmente está ganhando cada vez mais força, de que você ser severo, de você ser violento nas suas ações para criar uma pessoa melhor, não serve para muita coisa, não. Né? Eu concordo com essa afirmação, mas claro, tem que ler o livro para saber melhor. Terceiro livro, Compreendendo a Infância. Então, nosso terceiro livro, Compreendendo a Infância. É uma série de textos escritos por crianças, na verdade, por terapeutas de crianças, para ajudar a desenvolver a questão do sentimento. Né? Esse texto vai ser analisado aqui, vai ser comentado na notícia pela professora e psicóloga Belinda Mandenbaum, que coordena o Laboratório de Estudos da Família da USP. A especialista foi quem traduziu os textos. Vamos para as aspas direto aqui. Ela diz o seguinte: pais como profissionais que trabalham com... o texto vale tanto para a família quanto especialista e tudo mais, como pais, como profissionais que trabalham com crianças. Ou seja, é um texto que vale para todo mundo, porque compreender a infância, né, ajuda a gente a compreender a nossa criança. Embora, é óbvio, e todos os textos aqui comentam, não existe uma receita pronta. Próximo livro, é o quarto livro, né? O Jardineiro e o Carpinteiro. Então esse texto foi escrito pela renomada estudiosa do comportamento infantil, Alison Gopnik, e o comentário, né, abre aspas aqui. A autora recorre à metáfora do jardineiro, mostrando que ser genitor envolve intuição, atenção e mudança, conforme as necessidades mudam. O modo de se relacionar com os filhos também. Não há fórmulas, há apostas e esperanças. Quem fez esse comentário foi o Paulo Sérgio Fock, coordenador do curso de especialização em educação infantil da Universidade do Vale dos Sinos, Unicinos, sobre esse livro. Então a metáfora, né, de o cultivar. O cultivar, você tem ali uma ideia como cultiva, mas claro, você tem que prestar atenção aos detalhes. Quinto livro, metade da nossa lista aqui, Os 7 Segredos para Criar Filhos Bons de Garfo. Duas coisas aqui nesse título que impactam. Primeiro, essa coisa de os 7 segredos, os 10 segredos, esses números, né? O 7 é um número importante também nessas listas. Mas aqui, os 7 segredos. E outra coisa, bons de garfo. Quem tem filho aí sabe que às vezes a gente tem que fazer malabarismos culinários para os nossos filhos comerem bem. Bem, caso eu não tenha dito ainda em algum outro vídeo, eu tenho um filho de 10 anos e eu passo por isso. Esse texto foi escrito pela escritora canadense Karen Le Bilon e fala, né, sobre alimentação saudável. Quem comenta é a coordenadora de nutrição da Liga de Obesidade Infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Clarissa Fujiwara. Aspas para o que ela diz. A leitura fornece algumas ideias de brincadeiras e jogos para despertar o interesse e curiosidade das crianças pelos alimentos, sob um viés de apreciar as refeições dos pais e cuidadores. Por essa observação eu já vejo algumas coisas, né? Uma, a questão lúdica. Isso tem que fazer parte da nossa vida e certamente vai nos ajudar a fazer nossos pequenos comerem algumas coisas que talvez eles não vejam tanto interesse, mas é importante para a nutrição deles. E outra, olhar a comida também dos pais e dos cuidadores, dos responsáveis por essa criança e adolescente, né? Não adianta só eu querer que meus filhos tenham hábitos saudáveis se eu não tenho. Mas tem que ler o livro, claro, para a gente poder saber melhor. A lista desses livros eu vou deixar aqui também na descrição, do 1 ao 10. Vamos aqui para a segunda metade do nosso
nossa lista, o livro 6, Eduque com Carinho. Então já é um verbo no imperativo, né? Eduque com carinho. Bem, precisamos realmente disso. É um texto, é uma série de 2 livros escritos por várias pessoas, também profissionais da educação e tudo mais. E quem dá a dica pra gente é o professor titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, o FSC, Mauro Lins Vieira. Abre aspas. A obra traz indicações importantes sobre como é possível educar com afeto e, ao mesmo tempo, estabelecer limites, conta o professor. Acho que esse faz uma comunicação boa com aquele anterior, né, que diz que não adianta ser severo para educar, você precisa, né, dialogar e ter carinho e tudo mais. Pessoal, cometi um erro aqui, esse livro não foi escrito por várias pessoas, ele foi escrito por Lígia Weber. Beleza? Vamos na sequência, o próximo livro é Para Conversar é Preciso um Par. Para conversar é preciso um par. Legal essa repetição ali de consoantes, né? Essa literação forma uma sonoridade bacana para o livro. Esse texto é considerado um guia prático com uma linguagem simples, clara e muito acessível aos pais sobre estratégias que podem ser criadas no dia a dia e ajudar no desenvolvimento da fala infantil. E esse texto é da Elaine Weitzman. Deixa eu ver aqui, não diz aqui a formação dela, tá? Mas essa questão da fala é importante, a gente está observando os estímulos, né? Era muito comum para os pais da geração dos meus pais para trás não prestarem muita atenção a alguns detalhes das crianças. Eu acho, né? Sou professor, não sou especialista nessa área. Eu acho que os pais estão hoje, os pai, mãe, todo mundo, os responsáveis, estão mais atentos aos sinais de alguma dificuldade de fala e outras dificuldades dos filhos. Isso é muito importante e os livros ajudam, né? A observação sobre esse livro, né, é da fonoaudióloga e doutora em linguística pela USP, Elizabeth Giusti. E ela diz que o livro é de excelente ajuda para estabelecer uma conexão e interação adequada e para os pais ocuparem o lugar de parceiros de comunicação com a criança. Comunicação. A comunicação, como diz o título, para conversar é preciso um par. A comunicação não acontece sozinha, né? Ela precisa de várias pessoas, precisa de pares. E pelo título e pelo comentário eu gostei desse livro. Vamos para o próximo. Como ser um bom ancestral. Título interessante, né? Um dia a gente vai ser um ancestral. E como a gente deixar coisas boas para serem ditas sobre nós também, né? É um texto do Roman, sobrenome que só tem uma vogal, tem um monte de consoante. Eu vou pronunciar aqui, mas certamente eu estou pronunciando errado. Krishnarik. Tem um K-R-Z-N na sequência. Como que você vai pronunciar isso? É realmente um malabarismo linguístico aqui. Desculpe aí, porque certamente eu não pronunciei correto. Quem vai fazer o comentário é a pediatra e doutora em ciência pela Faculdade de Medicina da USP, Denise Leles. Vocês vão ver que vai ter quase só falando especialistas da USP. É que esse texto está na Folha de São Paulo também, então recorreram à USP, que é uma grande universidade. Mas, claro, seria legal que tivesse uma diversidade, né, de referências de outras universidades, né? Mas, segundo a pediatra e doutora em ciência Denise Leles, o livro é essencial para discutir a consciência das consequências de nossas ações no futuro distante e transmitir um mundo que seja adequado para o florescimento da vida. É isso, né? Aquela expressão popular que você colhe o que você planta, mas o que você planta hoje pode ser colhido pelos seus filhos, netos, bisnetos. Plante coisas boas. Eu acredito que o livro vá nessa direção. O próximo aqui, se não me engano, 9, posso ter enganado, deixa eu confirmar, isso. 9º livro, Disciplina sem Drama. Disciplina sem drama.
conversam, parece um pouco pelo título, com aqueles de educação de uma forma mais dialogada. Manual prático. Não tem o nome do autor, não. Mas é um guia criado aqui por vários especialistas, e quem vai comentar é uma vamos lá de novo. Neuropsicopedagoga Laine Queiroz. O que ela diz? Segundo a especialista, o livro traz uma linguagem clara, acessível e é escrito em forma de roteiros práticos e simples. Nos leva à reflexão e muita aprendizagem. Então, de novo, aquela ideia do guia prático, que eu quero fazer um comentário no final aqui, mas sobre disciplina. E para fechar a nossa lista, A Arte da Imperfeição. A Arte da Imperfeição é nosso livro número 10. O livro foi escrito por Brené Brown e constrói essa ideia em torno do que é perfeito, do que é perfeição, né? Abre aspas aqui, o comentário vai ser da Anna Kleiman, que é da Psiquiatria da Infância e Adolescência da USP, ou seja, especialista também. Abre aspas porque ela diz sobre esse livro. A obra contribui de forma simples, objetiva e prática a sermos o que gostaríamos que nossos filhos fossem. Esses livros podem colaborar na construção desse repertório para conseguirmos transmitir isso para eles. É isso. Quer que seus filhos sejam pessoas boas? Seja uma pessoa boa. O exemplo, né? A educação pelo exemplo. Fundamental e uma marca dos nossos dias. Eu acho muito importante. Para arrematar esse vídeo, pessoal, ele até ficou mais longo do que eu imaginava. Gosto de comentar que esses livros, quase todos eles, têm as palavras dicas, guia prático, como fazer, e está falando de questões sociais, né? Como criar bem um ser humano. E basicamente, obviamente, de uma forma muito resumida e na minha percepção pessoal, a gente tem duas formas de encarar problemas sociais. Uma é olhando a conjuntura. Outra é vendo os problemas reais imediatos e tentar resolvê-los, com os guias práticos e dicas e tudo mais. Eu tenho uma tendência a ir mais para essa análise conjuntural do problema em si. Exemplo, nossa, eu estou tendo dificuldade com meu filho. Beleza, quanto tempo você dedica ao trabalho? 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar, 8, 9 horas no trabalho, aí já foram o quê? 9, 10, 11, 12, 13 horas. Durmo 6 horas por noite, vamos dizer que não consegue nem dormir às 6. Vai colocando no lápis aí, no papel, quanto tempo que sobra para você e para você conviver com a sua família. Aí você pensa, estou dedicando muito tempo ao meu trabalho, o problema então seria em torno do nosso modelo de trabalho, que talvez, né, seja injusto. Ou, não está sobrando dinheiro para eu fazer uma coisa com meu filho e com a minha filha que seria interessante, que seria bom para ele e para mim, para a gente estabelecer uma boa comunicação. Quanta grana eu estou disponibilizando para o transporte público, no ônibus? Quanta grana que eu estou disponibilizando para o aluguel, para alimentação? Aí você começa a pensar que o sistema está sendo injusto com você e aquele dinheiro que você está ganhando com a sua força de trabalho, você está distribuindo todo entre várias pessoas e não está sobrando para você curtir com a sua família. Então eu tenho uma tendência a pensar de uma forma mais conjuntural. Só que é o seguinte, quando eu estou falando de um problema que eu preciso resolver, pensar numa solução a longo prazo é importante, mas pensar o cotidiano imediato também é importante. Por isso que esses guias práticos eu acho importantes também. Como resolver isso, guia prático, dicas úteis, que você pode ver se são úteis para você ou não, né? Mas eu não tiro a força deles, só que é claro, precisa estar junto com uma discussão mais geral, para a gente poder realmente resolver os problemas. Mas fica a dica, vale a pena. O sol veio na minha cara aqui, ficou um vídeo um pouco assim, com uma iluminação um pouco estranha, mas é isso. Eu gostei muito de bater esse papo com vocês hoje. Peço que curtam o vídeo, que se inscrevam no canal, que compartilhem esse vídeo com os papais e as mamães, que a gente possa estudar para criar bem
a nossa geração e a nós mesmos, nos tornarmos pessoas melhores. Beleza? Abraço grande, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.